Se o homem, Benedito Alves, estivesse aqui hoje, o que você falaria para ele? O que eu falaria para ele, né? Poxa, obrigado por fazer parte de uma história que eu faço parte, né? Eu só teria a agradecer ao Benedito, né? A pessoa que construiu o Cine Teatro e a pessoa que deu o nome do Cine Teatro, porque ele fez parte da minha vida. O Teatro São José foi construído pelo seu Bertolino Machado, um fazendeiro, e ele resolveu ir passear na França. Mas ele era semi-analfabeto, um homem muito sério, muito coisa, mas de muito pouco conhecimento. E ele foi convidar o seu Licínio Leite Machado, que era o diretor do Grupo Escolar Olímpio Catão, para levá-lo e ciceronaram lá para ele. Então foram, passearam lá bastante na França, e quando chegou na véspera de vir embora, o seu Licínio disse, bom, para você ter conhecimento de tudo, nós vamos num teatro hoje. O teatro aqui na França é o teatro mais avançado do mundo todo, e você vai conhecer comigo. E ele foi e gostou demais do teatro. Ele viu um teatro todo em madeira e gostou, mas gostou demais. E disse, seu Licínio, vamos arranjar quem foi o homem que fez esse teatro aqui. Eu quero que ele me dê as plantas para nós construirmos um em São José. E foi no salão dele que foi projetado o primeiro filme de cinema aqui em São José dos Campos. Antes de 1910, 1908, 1909 mais ou menos. O edifício ainda está lá, na Rua 15, aquele prédio muito bonito. Por dentro era uma maravilha, todo pintado assim, tinha aqueles camarotes. Era um teatro mesmo pequeno, mas perfeito. Naquele tempo, então, grupos dramáticos não existiam, não. Há muitos anos, em Santana tinha um grupo dramático. Minha mãe trabalhava nesse grupo dramático em Santana, mas aqui na cidade nunca teve. E então resolvemos fundar um grupo, se chamava Grupo Nossa Senhora do Amparo. Ninguém sabia o que era, nem teatro, nem coisa nenhuma. O único que sabia mais um bocadinho era eu. Criado em São José dos Campos, família joseense, um homem muito dedicado, muito honesto, muito ativo, muito trabalhador, muito justo. Família tradicionalmente construtora de São José dos Campos. Um dos mais importantes é o Cine Teatro Benedito Alves da Silva. O Salão Paroquial da Igreja Matriz foi idealizado pelo Padre João em 1946. Então diversas quermesses foram organizadas na frente da matriz. E o Benedito Alves ele foi o principal, literalmente, ele foi o principal construtor desse salão. O Padre João ele teve a ordenação dele sacerdotal na Catedral de Taubaté no dia 14 de abril de 1933. E pároco da cidade de São José dos Campos, na verdade, ele veio no dia 2 de fevereiro de 1944. Na verdade, o Padre João, ainda da Diocese de Taubaté, foi designado para ser pároco na cidade de Jacareí. Mas então o pároco atual daquela época, aqui em São José, faleceu. E o Padre João veio como substituto até uma nomeação de um novo pároco aqui para São José, em 1944. Mas aí ele permaneceu aqui por 50 anos e não saiu mais daqui. Foi difícil, muito difícil a construção, diversos motivos. Eu comecei e acabei, graças a Deus. Foi a obra mais difícil que eu tive que fazer, foi esse salão aí. Fui fazendo empréstimos, fui construindo, terminei com a dívida de 180 contos. 180 contos. Pagamos. O Vitor Alves, eu dei no meu salão, foi meu braço direito. Até no pagamento das dívidas, eu foi meu braço direito. Pagamos as dívidas todas, graças a Deus. O salão paroquial ele é construído para as festividades da igreja e para a comunidade. Mas que na realidade ele tem um outro fim, ele também tem um cunho político. Porque as empresas precisando de funcionário, para onde que elas vão recorrer? Elas vão recorrer ao padre. Porque o padre ele é uma figura representativa, independente da sua religião, há um respeito. E ele consegue entrar
dentro da mente das pessoas com essa questão religiosa. Então ele começa a chamar o pessoal, monta as assembleias operárias dentro desses salões paroquiais. Ele trabalhou na fundação do Círculo Operário, fez parte do Círculo Operário, organizou todinho o Círculo Operário. O Círculo Operário, fazendo uma referência aos dias atuais, é um sindicato, era como se fosse o sindicato, né, do qual Benedito Alves ele era o presidente desse Círculo Operário. Então lá aconteciam palestras, aconteciam cursos que eram voltados para a população, dava assistência à população. Quando meu pai era feirante, então ele gostava de andar bem alinhadinho. Então ele ia cortar o cabelo, ele ia no Círculo Operário cortar o cabelo, né? Até na época o barbeiro era o seu Augusto, né? Ele era músico também, tocava na banda de Santana. E aí o meu pai ia cortar cabelo, levava eu, meus irmãos, todos nós cortávamos cabelo ali. No final da década de 30, a prefeitura interditou o Cine Teatro São José e lá passou por uma grande reforma. Então, a partir daí, passou a abrigar a sede da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, da Câmara Municipal de Vereadores. Foi só na década de 50 que o Padre João reinaugura esse salão paroquial, dando o nome de Cine Teatro São José Paroquial. O Benedito Alves, como era presidente do Círculo Operário, ele cria nesse salão um grupo de teatro, dando o nome de Grupo Auriverde, encenando a peça O Conde de São Germano. Faleceu em 1961, com apenas 49 anos, deixando na época 12 filhos. O senhor Eduardo Bernini, ele era um empresário de São José na época, e ele alugou o Cine São José, que passou a se chamar Cine Real. A partir daí, eventos como shows, formaturas, desfile de Miss, aconteciam no Cine Real. Mas não deixava de acontecer também a atividade de cinema e teatro. Pois é, a primeira peça de teatro que eu fui assistir foi no Cine Real, né? Eu tinha 10 anos de idade e eu fiquei admirado de ver aquele, para mim era um show, né? Eu nunca tinha visto, e tinha um personagem lá que era um homem vestido de cowboy, com um lenço no pescoço, aqueles revólveres, e ele sempre falava: eu sou o homem mau, eu sou o homem mau. E eu fiquei admirado, maravilhado com aquilo tudo. O ponto de encontro maior mesmo era o cinema. Você sabe que para ir ao cinema, você não ia na hora do cinema, você ia sempre um pouquinho antes, uma meia hora, uma hora antes, porque você tinha aquele momento de olhar, de flertar, de namorar, de conversar. Antes, havia um encontro antes do cinema. E o prédio era assim, uma cor meio creminho, bem conservadinho até, e nas paredes aquelas luzes da época, né, deveria ser 110, assim, meio fraquinho, mas um prédio bonitinho, bem conservadinho, as cadeiras de madeira, bem higienizadas. A gente sabia quem faltava o cinema, porque a maioria era gente doente, né? Então a minha mãe tinha um hábito de dizer assim: fulano hoje não veio ao cinema. E a gente falava, porque ele não tossiu ainda. Porque quando sentava, era comum uma música de tosse no cinema. Então, era comum. Você ouvia aquelas tosses, sabe? Aquelas tosses secas de tuberculose, sabe? O Padre João, ele com 50 anos aqui, ele teve um trabalho político aqui na cidade, no desenvolvimento da cidade muito grande. Ele pegou muito a época da tuberculose aqui, onde São José era uma cidade hospital praticamente, né? E o Padre João pegou muitas pessoas assim, ele mesmo contava que muitas vezes socorreu pessoas passando mal nas ruas, que as pessoas caíam, vinham para cá, não tinham às vezes onde morar, e o Padre João acolhia essas pessoas, né? Em 79 foi feito um acordo com a Cúria e a administração passou a ser da prefeitura e reinaugurou já com o nome do Benedito Alves. O Padre João Marcondes Guimarães fez questão que levasse o nome dele, porque além de ele ter construído, ele ajudou o teatro em São José dos Campos a formar um teatro em São José, do qual também participou como ator. O Benedito Alves também foi diretor de teatro. Na época ele dirigiu a Associação Dramática Joseense, né, cujos principais atores são Mário Toboni, Lucinda Frige, Orlando e Antônio Soares. Então nessa época ele ficou muito conhecido no Vale do Paraíba.
Olha, o festival ele surgiu em 85 por uma necessidade já do movimento teatral na época, e nas discussões todas tinha essa necessidade de ter um evento teatral que servisse de referências para a produção local. Então o festival surgiu com esse objetivo principal, trazer espetáculos para cá que pudessem contribuir na produção teatral do município. Aqui em São José ele aconteceu sempre no Cine Teatro Benedito Alves, desde o início. E o festival, ele é um festival que influenciou várias gerações do teatro aqui na cidade. A minha, por exemplo, nasce graças ao festival. Então o Cine Teatro ele era o grande ponto de encontro para as atividades teatrais. E tinha um público legal formado já, tanto para a produção local como para os espetáculos que vinham. Eu lembro que tinha uma época que eu passava muito, né, de ônibus e tal, passava e via o Benedito Alves, o Teatro Benedito Alves, e vi umas pessoas lá, eu não sabia se era do teatro ou não, e daí eu ficava olhando para aquele teatro, caramba, eu quero fazer teatro. Daí foi lá no Benedito Alves, nessa mesma época mais ou menos, que eu assisti meu primeiro espetáculo. Eu já vinha antes com espetáculos para cá, esporadicamente, como produtor, tanto produtor local como produtor no sentido de trazer espetáculos mesmo. Então, assim, no Cine Teatro, eu lembro que eu trouxe para cá a Dercy Gonçalves, o Raul Cortez, a Eva Vilma, Carlos Zara, o Tarcísio Meira e a Glória, Paulo Altran, mesma coisa. É que, por exemplo, eu trouxe o Raul Cortez para cá para fazer uma apresentação. Ele fez 3, porque lotava o Cine Teatro. A Dercy Gonçalves eu trouxe pelo menos umas 4 vezes para cá e ela nunca fez menos de 2 apresentações. O Ítalo Rossi e o Paulo Chagas, só os dois em cena. Eu fiquei o dia todo no teatro, ajudando os dois, né? E daí ele entrou no teatro e ficou um tempo olhando para o teatro, assim, sabe? E eu falei assim, nossa, você gostou do teatro, Ítalo? Ele falou assim, gostei muito, é muito bom o teatro, é uma acústica muito boa, o palco é excelente, elogiou o palco. E falou, e além de tudo, a vista que vocês têm aqui de frente para o teatro é maravilhosa. E eles passaram o dia inteiro no teatro, eu vi o ensaio dos dois, olha que barato, né? Os dois já morreram e eu tive esse privilégio, né, de ficar ali e vendo o ensaio dos dois. No dia 11 de junho de 1988, dentro do Teatro Benedito Alves, o teatro recebe trechos dos balés mais famosos do Brasil e do mundo. Trechos como, por exemplo, a cidade conseguiu ver pela primeira vez um trecho do Lago do Cisne, com um rigor e uma pureza vistas em palcos internacionais. Um bailarino, o Antônio Campos, que conseguiu executar um solo masculino do balé corsário com uma técnica elevadíssima, pouco encontrada até hoje. Nesse dia dentro do Teatro Benedito Alves. Meu pai tocava piano, era pianista também, era cientista e pianista. E eu pegava, já minha mãe conta que eu chegava com 2, 3 anos de idade, tocava musiquinha com um dedinho só, tal. Então aquilo para mim sempre foi muito forte, eu sempre gostei, eu gostava de ouvir o piano, meu pai tocar piano, eu gostava de ouvir, colocar no vinil também, eu achava o máximo. Quando eu tinha 7 anos, meu pai se separou da minha mãe e de nós também, de uma certa maneira, que a gente não teve mais contato, e levou o piano. Aí eu fiquei meio assim, sem chão, meio sem rumo, e minha mãe resolveu, ela comprou um piano velho lá, que não, assim, mas para me alegar ela colocou no curso de piano. E assim começou a minha experiência com o Benedito, né, que a gente fazia as apresentações de final de ano, que a gente sempre esperava aquele momento, né. Eu lembro que eu ficava assim na coxinha esperando a minha vez de entrar, então aquele teatro lá para mim era mágico, aquilo para mim parecia gigantesco, porque eu tinha uns 10, 11 anos na época já.
Eu acho que daí até que surgiu um pouco a minha vontade de ser atriz, né? De estar no palco, já que não foi pro piano, tinha que ser de alguma outra maneira. Meu São José dos campos tão floridos, edifícios coloridos, não me canso de te amar. Dos campos tão floridos, não me canso de te amar. Magiando o Paraíba, subindo contra a corrente, na serra quebra cangalha, lá deixei a minha gente. Alto Vale do Paraíba, o seu povo vivo a cantar, canto a fé, canto a esperança da gente do meio. O ano de 86, 87, se não me falha a memória, o show do Rio Acima foi um dos maiores públicos do ano. Todas as vezes que a gente se apresentou lá, a lotação era enorme, né? Era lotado, porque ele é um teatro não muito grande, né? Mas para a época ele é um pouco bacana. Acho que com o Puma lá ele tinha 350 lugares, alguma coisa assim. No finalzinho da década de 80, comecinho da década de 90, tinha um movimento de rock muito grande aqui, né? E o Benedito Alves virou um lugar onde se apresentava, porque existia um projeto chamado Quintas Musicais, né? Que acontecia assim, a fundação cedia ingressos e o cartaz, em contrapartida a gente fazia uma apresentação de graça lá no Parque Santos Dumont, deixava disponível o Benedito Alves para as bandas. Toda quinta-feira era lotado aquilo, e quando você toca numa casa noturna ou qualquer coisa, é só luz piscando. E ali não, ali a gente trabalhava com a iluminação do teatro mesmo, né? Virava uma coisa cênica, era muito legal. No Cine Teatro, o programa Teatro nas Escolas, ele tinha uma semana, 15 dias, que todas as escolas que faziam parte do projeto se apresentavam. Eu fazia peças na sala de aula com as professoras, né? Eu gostava de bagunça, vamos dizer assim, eu era um aluno que gostava de se aparecer muito, brincar muito na escola. Aí depois eu fui tomar gosto pelo teatro em si. Quando a gente entra no teatro pela primeira vez, vê aquelas cadeiras, aquela escuridão no teatro, depois vê a montagem de luz, é totalmente diferente. A gente vê que, putz, é um negócio gostoso. E o principal é ver a criançada gostar do que você está fazendo, né? Elas rirem, né? Era um teatro de crianças para crianças. Era bem infantil mesmo. Boa tarde, povo, que eu cheguei. Eu vi o nosso acelera, favorito. Eu vi o nosso acelera, favorito. Num lugar da imaginação, numa terra de fantasia, um lugar que não sei onde, e será eu que dia. A onça ficou de bode, o bode, uma onça de bigode, e a vaca, foi de problema. Final de 92, mais de 400 pessoas se inscreveram para fazer a seleção, né, para o grupo Teatro da Cidade. Aí a gente foi fazer o teste no Cine Teatro, de canto, de entonação de voz e tudo mais, e graças a Deus eu passei e fiz parte, pelo menos dessa peça, Morte de Vida Severina, e viajamos quase que o Vale do Paraíba todo com ela. A arquitetura dele é muito bonita, tanto lá dentro como lá fora, entendeu? É claro que muita coisa no processo de restauro, de recuperação, a parte interna já foi muito modificada. Em cima tinha a cabine de som e luz e uma plateia pequena superior. Embaixo você tem a plateia, que eu acho que era para 190 lugares, eu não lembro direito. Daí tinha um outro acesso também à esquerda, e descendo era onde ficava os figurinos e acervo do Grupo Piraquara, que era um porão que ficava ali. É um palco bem interessante, né? Pequeno, aconchegante.
Agora eu não estou lembrado se a gente passava por baixo do palco ou se era atrás do palco para chegar no camarim. Era um fosso o camarim, ele ficava abaixo do palco. Eu sou o cinema olho, eu sou o olho mecânico, eu sou a máquina que mostra o mundo como só ela pode ver. E o Cineclube era um ponto de encontro dos cinéfilos, principalmente, as pessoas que gostavam de cinema. Iam lá, assistiam um filme, tinha debate, tinha comentário, às vezes vinha um diretor, às vezes vinha um dos produtores. Era um movimento interessante na área de cinema. A gente criou a Sessão Maldita lá no Cineclube, que começava às 10 da noite, mais ou menos. E aí era a noite inteira, entendeu? Então tinha filme um em seguido do outro, só filme de arte, né? Não tinha, era filme para discussão, né? E aí era muito legal porque tinha um breakfast a noite inteira no hall. Era muito bacana porque vários artistas se reuniam e ficavam lá a madrugada toda, né? Eu lembro que tinha um artista que levava o filho para dormir dormir lá porque não tinha quem deixar, mas o importante é que tá ali junto. Então foi uma experiência bem gostosa, eu acho que assim, de última memória do Benedito Alves. Ali, os namoros, os flertes, né? As conversas. Tinha que chegar um pouquinho antes. Em 81, e fui com um amigo meu. A gente já fazia teatro na escola, né? Eu e ele. Vamos conversar com o ator, saber como é que é esse trabalho dele, não sei o quê. E a gente começou a conversar e conversamos bastante tempo lá no palco, né? A gente foi cumprimentar, agradecer pelo espetáculo, não sei o quê. E eu falava, né? E o diretor? Ele falou, então, o diretor ele está lá em cima, está na cabine, porque ele fez a luz, ele fez o som, não sei o quê. E daí ele falou assim, mas daqui a pouco ele desce, a gente pode conversar com ele. E daí a gente ficou ali conversando e nada do diretor descer. Bom, eu falei, então vamos embora, a gente tem que ir embora, vamos embora. Daí depois de 5 ou 6 anos eu comecei a namorar o Cláudio, a gente começou a sair juntos, não sei o quê, começou a namorar e um dia eu falei para ele assim, nossa, eu lembro até hoje um espetáculo que eu assisti lá no Cine Teatro, que é o Diário de um Louco, né, do Conselho de Malta. Ele falou assim, eu sei, eu sou o diretor. Eu acho que nesse dia que ela assistiu a peça, que eu demorei 5 anos para descer, eu não desci porque eu estava resolvendo alguma coisa técnica na cabine, que eu lembro que deu um pepino durante a apresentação, e aí eu acabei não descendo. E aí depois eu a conheci no curso Livro de Teatro, que a Fundação, coincidentemente, com a minha coordenação e do André, estava desenvolvendo na cidade. Em 86 eu a conheci e a partir daí, lógico, surgiu toda essa relação e início de uma jornada de mais de 25 anos. Em 1998, o Cine Teatro Benedito Alves recebeu a sua última grande reforma, onde foi reformado o teatro, a parte interna do teatro, a fachada lá fora. Ele foi reestruturado para as apresentações, tanto de teatro quanto de cinema. E apesar das reformas, ele sofria de um problema muito sério lá. Toda vez que chovia, caía uma chuva forte, inundava o camarim. Mas inundava mesmo. O camarim, você descia 6 degraus para chegar no piso do camarim. Então ficava até o primeiro degrau ali, ficava cheio d'água, entendeu? Então, lá na época trabalhava o Carlos Miassi, que ficava responsável lá pelo teatro, e eu e ele, com um balde, a gente tirava toda aquela água do camarim, puxava com o rodo, acendia 4, 5
lâmpadas dentro do camarim para secar, porque tinha espetáculo e aí precisava usar o camarim, entendeu? Quando eu trazia a Dercy Gonçalves, ela ficava lá no camarim, botava o colchonete dela e dormia lá no camarim, ela não queria ir pro hotel. Em 2 oportunidades que ela veio, que coincidiu com as enchentes, ela dormia na plateia, ela põe o colchonetezinho dela lá na plateia e dormia lá na plateia enquanto a gente cuidava do camarim, entendeu? Então tinha essa situação no Cine Teatro aqui. Melhor maneira de garantir nossa felicidade eterna é viver e morrer a serviço dos pobres. São Vicente de Paulo. Se seu pai estivesse aqui hoje, o que você falaria para ele? Ensinou bem aos filhos a fazer o bem. Meu pai tinha a honestidade, a humildade. Meu pai, dificilmente a gente chegou a ver ele um dia bravo. Nunca, dificilmente. Porque ele só fazia o bem, então não tinha por que ficar nervoso. Ajudava muito o pobre, então era feliz. O município de São José dos Campos tem uma lei orgânica onde há uma seção que fala sobre cultura. Então vejamos aqui. Artigo 331. O município garantirá a todos os munícipes o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura e apoiará e incentivará a valorização e a difusão de suas manifestações. Artigo 332. Constituem patrimônio cultural municipal os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referências à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade, nos quais se incluem 1. As formas de expressão, 2. As criações artísticas, científicas, tecnológicas, 3. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, 4. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Artigo 333. O órgão executivo da política cultural do município é a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, criada por lei e aberta à participação de artistas e intelectuais, principalmente aos que não pertencem ao serviço público e à representação das entidades culturais e comunitárias. Artigo 334. O setor cultural do município promoverá programas de criação e utilização de equipamentos e espaços culturais, de formação de público e de estímulo à produção artística, assegurando ampla participação da comunidade artístico-cultural na gestão e nas decisões dos projetos e das atividades. Artigo 335. O município promoverá a preservação da memória municipal e o apoio à cultura popular, garantindo-se o acesso aos recursos necessários. Artigo 336. O município estimulará o desenvolvimento das ciências, das letras e das artes, incentivará a pesquisa e o ensino científico e tecnológico, amparará a cultura e protegerá de modo especial os documentos, as obras e os locais de valor histórico ou artístico, ou os monumentos e as paisagens e os recantos naturais potáveis. Artigo 337. Nas apresentações promovidas ou patrocinadas pelo município, ou que utilizem seus espaços, será exigido o cumprimento dos direitos profissionais dos escritores, cineastas, teatrólogos, jornalistas, fotógrafos, cantores e artistas em geral, incluindo os direitos autorais a serem cobrados pela divulgação de suas obras. Nossa, eu não sabia disso. O que você acha disso? De ter uma lei, mas... Nossa, aí só aumenta mais ainda a revolta, né? Aí putz, é complicado isso, né? Porque eles inventam uma lei e eles mesmos não cumprem a lei, sabe? Isso dá um nervoso muito grande, assim, muito, muito grande. É dever de todos nós zelar por essa, né? Nós como cidadão, falo como cidadão, é dever nosso, acho, cobrar isso das autoridades, cobrar da administração municipal, que zele pelo patrimônio público, é dinheiro nosso, né? Então a gente precisa garantir que seja bem utilizado. Eu tinha saído aqui de São José dos Campos
com essa época de ser professor, a gente viaja bastante, a gente troca de escola. Eu fui para Nazaré Paulista, fiquei lá uns 4 anos. Quando eu voltei para cá, para São José dos Campos, já casado, eu fui levar minha esposa, meu filho, para conhecer o que eu fazia aqui em São José dos Campos, né? Quais eram as minhas atividades. E fui levar ela para o Teatro Municipal, para ver como é que era, que eu me apresentava lá. Aí quando a gente foi lá no Cine Teatro Benedito Alves, a gente viu lá todo fechado, cheio de madeira na frente, sujo, a população de rua já morando ali debaixo da marquise. Foi uma cena triste. Ver o que você gostava de fazer, o que você gosta de fazer, ser abandonado, né? Pois é, você fala da questão de fechar o Benedito Alves, essa eu acho que é a grande questão, né? Me lembro, claro que eu me lembro, assim, eu tinha retornado para São José em 2002, 2003, e foi no período que fechou definitivamente o Cine Teatro Benedito Alves. A sensação que eu tenho é que a gente o tempo inteiro está negando a nossa própria história, a nossa memória, né? E eu penso que a geração que está aí com 20 anos praticamente não tem memória da importância desses espaços para a cidade, entendeu? Talvez eu acho que os grupos de teatro teriam progredido mais em São José, entendeu? Por ter aquele teatro, né? Ter aquele espaço para garantir a apresentação dos seus espetáculos. Então, assim, o Benedito basicamente é o último dos prédios antigos, né, que contam a nossa história e quase foi privatizado, quase virou uma pizzaria, né? A arquitetura é feita para um teatro, não é para um restaurante, de jeito nenhum, né? Eu acho que a gente precisa, sim, de casas de cultura, a gente precisa de espaços onde a gente possa fomentar a nossa inteligência, a nossa sensibilidade. Tendo consciência desse papel social do ator e tudo mais, eu resolvi me acorrentar lá com uma forma de protesto para que aquele teatro abra de novo. E se acorrentar no sentido de que eu tenho uma ligação com aquele teatro que é muito grande, assim, ao ponto de me sentir parte dele, assim, por incrível que pareça. Ao passar em frente ao Benedito, né, até pouco tempo atrás, com a incerteza de ser restaurado ou não, era uma tristeza muito grande, inclusive o que nos motivou a fazer essa intervenção de 24 horas na frente do Benedito. Para quem gosta de teatro, quem gosta de cultura, é muito feio você ver um teatro como aquele. Ele é pequeno, é óbvio, por padrões de hoje. Mas é como se fosse uma segunda casa sua. Para quem ficou ali durante quase 10 anos fazendo peças nele, essa é a sua segunda casa. E é muito triste você ver ele jogado de lado pela sociedade. Vamos dizer pela prefeitura ou por uma determinada religiosidade que tem ali no teatro. Para a sociedade em si, São José dos Campos não podia ter fechado aquele teatro. O que você acha disso, da TV mostrar o teatro? Acho extremamente importante. Extremamente. A melhor maneira de divulgar é a televisão, jornal do meio-dia que todo mundo assiste. É uma maneira muito legal. O brasileiro só conhece a arte dramática pela televisão, né? Pelas novelas, os filmes que passam na televisão. Então, quando a televisão anuncia um espetáculo de teatro, chama a atenção das pessoas. História abandonada pelo caminho, espremida entre edifícios e pontos comerciais e diante de uma das áreas mais conhecidas e protegidas da cidade. Desde que fechou as portas, o Cine Teatro herdou as marcas do tempo: abandono por fora, descaso por dentro. Teto caindo aos pedaços, banheiros destruídos, cadeiras reviradas e quebradas. O nome Benedito Alves da Silva é uma homenagem a um antigo morador que ajudou a construí-lo na década de 40. O Cine Teatro pertencia à Igreja Católica, mas desde 2008 passou para as mãos da Prefeitura. O problema é que até agora nada foi feito para recuperá-lo. O neto de Benedito Alves da Silva reúne as lembranças do teatro em documentos. Tônia Carreira apresentou aqui, Bibi Ferreira encenou o Piaf aqui, cultura popular, shows,
cineclube. Uma cidade sem seus próprios, sem história, não tem futuro, né? Artistas locais que se apresentaram aqui e aqueles que sonham com a oportunidade de entrar em cena também pedem pelo teatro. Esse movimento, ele quer preservar a história e a memória cultural de São José dos Campos. A Câmara Municipal deve votar um projeto de lei determinando a reforma do prédio. A gente está prevendo a manutenção do ornamento, do ladrilho, das escadas, né? Então é a preservação dele total. E é importante garantir que ele seja voltado para a questão cultural. Segundo o IPLAN, Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento, a recuperação do teatro ficará por conta da iniciativa privada. Depois da reforma, a empresa vencedora vai administrar o local por meio de concessão. Pode ser um teatro, pode ser um centro de eventos, de entretenimento, tudo, mas assim, o valor cultural do prédio será mantido. No primeiro semestre do próximo ano, esse local vai ser já devolvido à população para a utilização efetiva dele. O tempo é curto e é o que esperam os artistas, ansiosos por atuar lá dentro, nesse palco histórico da arte teatral em São José. Há quem se lembre do povo só na hora da eleição, mas nossa reclamação tanto bate até que fura. A seca da alma é tão dura quanto a seca do sertão. Essa última imagem que me choca muito, que emocionalmente me mexe um pouco, é ver as fotos do Benedito no estado que está hoje. Assim. O lugar é super lindo, nossa, a gente tem um teatro com esse pôr do sol maravilhoso, né, todos os dias, então, e a gente não pode usufruir dessa casa fechada, poeirada, acabada. Está aqui fechado há mais de 10 anos. Ou seja, uma vergonha para uma cidade tão rica como esta, uma administração tão rica como esta, um descaso desse com o patrimônio cultural da cidade. Isso é bem grande, deve ficar branco mesmo. Tem que ser que nem MacGyver. Tem que ver o problema já vendo possíveis soluções na hora. E isso conta muito, né, nesse ofício, né, de técnico de palco, de iluminador e sonoplasta. Aí tem os grupos de espetáculo mais alternativo, né? E não tem grana para pagar iluminador. De ator vai virando iluminador, né? Para compensar a ausência, né, a falta de grana. O Cine Santana, que passou por diversas fases na sua história, ele ficou um longo tempo fechado, né, para reformas e foi reformado. Hoje ele é uma casa de cultura também e é amplamente utilizado, seja para apresentações teatrais, apresentações de dança, musicais e exibição de cinema. Acho que é fundamental, todo mundo faz teatro de palco, teatro italiano, como nós fazemos. Ter um teatro à disposição é uma coisa assim, fundamental, porque a gente pode trabalhar a relação que o nosso espetáculo vai ter com a plateia. Hoje a igreja ali do lado está morrendo de medo, tem mais gente que ela.
Cine Teatro Benedito Alves, ele é tombado pelo patrimônio histórico do município de São José dos Campos. Então toda a sua fachada, ladrilhos, ornamentos, tudo isso deve ser preservado rigorosamente. Se você não cuida, vai chegar um momento que vai ser tombado literalmente. Vai cair. Né? Vai cair. E aí? Lucas, desce aqui! Oi, você não veio estudar? Não, hoje não. Tá uma aula incrível, desce aqui. Cara, amanhã tem prova no cursinho. Ah, esquece um pouco esse vestibular, vem pra cá. Tá bom, peraí. Eles foram violentíssimos. Nos tiraram a força. Eles nos jogaram na rua. Como se não fôssemos nada. Fui esplacada da rua. No meio da rua. Acusaram-nos. Já perdi as esperanças. Já passei não sei quanto tempo tomando pílulas, fazendo planos, sonhando com um príncipe revolucionário e acabo sendo currada por um cosaco. Que bom, finalmente vou descobrir seus mistérios. Entre minha família e a sua, eu não sei qual é pior. Não tem mais nada a ver continuar com eles. A gente precisa morar junto. Mas, Regina, eu tenho uma surpresa pra você. Qual? Arranjei um emprego. Marcos, meu amor, de quê? Meu expediente no jornal, salário e miséria. O teatro me fez virar professor, né? Graças ao teatro que saiu essa inibição e hoje posso dizer que eu sou um bom professor. Preservar a cultura local, preservar a memória do ambiente em que se vive é de extrema importância para que se conhecer a identidade do povo que vive ali, para se refletir sobre o que acontece no presente, dado ao que já passou, e para se construir o futuro. Acredito que faltou vontade política, né, de restaurar, de devolver a função, né, para que aquele espaço foi criado, né. Ele nasceu para teatro, né, para ser teatro, para ser um cine-teatro, e não para ser um depósito de entulhos, né, ou pior, né, como estavam planejando, um espaço de gastronomia ou boate, coisa que seja, né. Esse é um problema sério que eu vejo com aquele ambiente fechado. Eu batalhei muito por aquele prédio lá. Eu posso dizer que eu dei o sangue para aquele prédio desde que conheço esse prédio, que é a década de 80. E é lamentável que isso ocorra, entendeu? Quer dizer, é um espaço que poderia estar disponibilizado para muitos grupos ensaiarem, se apresentarem e que pode servir e deve servir a esse caráter formativo mesmo da Fundação, por exemplo, poder trazer para aquele ambiente, que é um ambiente pequeno, muitas atividades formativas e informativas para a realidade cultural da cidade, não só em relação ao teatro, mas em relação a todas as outras linguagens, a todas as outras artes. Uma cidade bela, uma cidade bonita, mas que não valoriza, né, o patrimônio físico, material, né, existente, nem o patrimônio natural, inclusive, né. Isso é um tanto temeroso, eu tenho dúvidas, tenho medo. Mas só que, por outro lado, a gente fica na expectativa, né, até porque eu acredito em algumas promessas que eu vi com relação ao destino do Teatro Benedito Alves. Eu acredito piamente mesmo, né, que esse teatro, esse espaço, ele vai voltar para o movimento teatral joseense. Vai reabrir, tem que reabrir. A gente vai fazer panelaço, tudo que tiver que fazer, cantar e protestar, até que isso seja realmente reaberto para a população como um todo. Preparado, começo de uma estreia, e no roteiro da peça a vida de mais alguém. As
expressões mais distintas estão na dramaturgia. A drama se realiza em torno de uma rotina. E quando as luzes se apagam, a vida então se revela. Nem sempre se ouve os aplausos, mas sempre a cortina se fecha. E quando as luzes se apagam, a vida então se revela. Nem sempre se ouve os aplausos, mas sempre a cortina se fecha. Salve o Benedito! Existe vida eterna, a vida além do teatro.